Diga: Deus acredita em mim. Olha para o seu vizinho e fala assim: Ele acredita em você. Queridos, eu estou convencido que a razão principal que mais cristãos não estão, assim eu falo ao redor do mundo, mais cristãos não estão sendo mais gloriosamente usados por Deus para discipular pessoas, para ganhar vidas para Jesus, é porque esses cristãos não sabem o tanto que Deus acredita neles. E por não saber o tanto que Deus acredita neles, eles também não acreditam em si mesmos. Não creem que eles são capazes de ser grandemente usados por Deus. E por causa dessa falta de autoconfiança em Cristo, esses cristãos muitas vezes estão muito aquém do chamado glorioso de Deus. Nós estamos no último dia aqui dessa conferência, realizado pelos Jovens Mais de Deus, com o tema Consumidos pelo Chamado. Na minha opinião, todo cristão é chamado a ser grandemente usado por Deus. Todo cristão tem um chamado de fazer discípulos das nações. Talvez você diz assim: mas pastor Eibe, alguns são chamados para a obra tempo integral e outros não, é verdade? Bem, vamos pensar nessa frase, obra tempo integral. Não, na realidade, todo cristão é chamado para estar na obra tempo integral. Alguns financiados, outros não. Alguns como missionários, outros como pastores, outros como missionários lá na sua empresa. Mas seja você patrão ou empregado, seja você empresário ou profissional liberal, uma coisa é certa: se você já entregou a vida a Jesus, agora Jesus que é primeiro lugar na sua vida, então você deve ser consumido pelo chamado. Qual chamado é esse? É o chamado de fazer discípulos de todas as nações. E deixa eu te falar uma coisa: lá no seu trabalho, você talvez fala assim: mas no meu trabalho é para me deixar o emprego? Se Deus te mandar, deixa eu te falar, você deve seguir a vontade específica de Deus para a sua vida. Para alguns Deus vai mandar deixar o emprego, se tornar um missionário para a África ou para a China. Outros Deus vai mandar deixar o emprego, se tornar um pastor aqui no Ceará talvez. Outros Deus vai mandar ficar no emprego e ser um missionário lá. Tempo integral para Deus. Na realidade, o seu emprego, o seu trabalho é só o seu canal, é só a sua ferramenta, só o instrumento que Deus quer usar para você poder trabalhar para Ele tempo integral, lá no seu trabalho, ganhando vidas, influenciando pessoas com o amor de Jesus, falando da palavra de Deus. Então saiba que todo cristão é chamado para a obra tempo integral. Alguns financiados, outros não, mas todos tempo integral, porque agora você não vive mais para você mesmo, você vive para Jesus. Então vamos supor, você é um advogado e Deus está te mandando continuar advogando, então você deve ser o exemplo de um advogado íntegro, que ganha seus colegas para Jesus, que ganha os clientes para Jesus, porque o seu trabalho é só um dos instrumentos que Deus quer usar para você ser grandemente usado por Deus. Agora, está acontecendo, sem dúvida, no mundo todo, a restauração de uma realidade espiritual muito profunda. Por muitos anos, desde a igreja primitiva, a ordem foi dada por Jesus: ide, fazei discípulos. Escuta bem, ide, fazei discípulos. Só que parece que na maioria dos cristãos, por muitos séculos, aquela ficha não caiu. Eles tinham entendido erradamente que talvez a ordem de Jesus foi: ide, fazei convertidos. E na realidade, em todos nós está sendo uma revolução, porque essa verdade sobre o discipulado está realmente sacudindo com o mundo, irmãos. É uma revolução que está acontecendo agora em nossos dias. E a Igreja da Paz está tendo o privilégio de ser um dos instrumentos de Deus, não o único instrumento, mas um dos instrumentos de Deus para trazer de volta essa revolução, essa realidade revolucionária. Só para você ter uma ideia, né?
essa semana que vem, agora eu estou indo para Paraná, depois para o Chile. Em novembro eu estou indo para Indonésia. Sabia que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo? Eu vou estar ministrando numa igreja lá, que tem mais do que 20 mil pessoas que querem implantar o discipulado um a um. Agora escuta bem, seja na Mongólia, Nepal, Mianmar, ao redor do mundo, é uma revolução que está acontecendo. Por quê? Porque de repente a igreja evangélica, seja na América do Norte, seja na África, seja na Europa, estão todos acordando e dizendo: meu Deus, essa é a revolução que vai realmente alcançar o mundo para Jesus, antes do grande dia da volta do Senhor Jesus, esse grande avivamento, que é o que? O discipulado profundo, porque Jesus nunca disse, irmãos, ide fazer convertidos, Ele disse, ide fazer discípulos. E essa é uma revolução, porque agora as pessoas estão entendendo cada vez mais. Agora o grande problema é o seguinte: por que muitos cristãos, eu incluindo, todos nós, temos a tendência de pensar, estou tão aquém, estou tão longe, meu Deus. Sabe por quê? Por falta da gente entender o tanto que Ele nos ama. Como assim, pastor Eibe? Deixa eu explicar. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não tiver revelação do amor dEle, você nunca é transformado por completo, porque você sempre acredita que você, para ser transformado, tem que merecer. Mas quando você tem revelação que o amor dele é incondicional sobre a sua vida, sem você merecer nada, mas ele te ama assim mesmo, pelo valor intrínseco que ele dá a você, e você começa a ter revelação desse amor, então você começa a amá-lo de volta, e você começa a ser capacitado sobrenaturalmente para ser transformado, para viver uma vida totalmente revolucionária, para começar a realmente viver como um discípulo do Kyrios, Jesus, né? Escrito no grego Kurios, mas pronuncia-se Kyrios. Ele é o Senhor, é o nosso dono, e de repente você começa, olha só que coisa fabulosa, ter a capacitação, você começa a acreditar em si mesmo, que você dá conta de ser um bom discípulo, não só de Jesus, mas discipulado por outras pessoas. Você também começa a acreditar que você vai ser um bom discipulador. Mas tudo começa com o quê? Com a revelação de que Ele acredita em você. Agora, para estudarmos um pouco mais profundamente o conceito do discipulado, eu quero hoje olhar por um outro prisma. Eu quero voltar para o contexto histórico, da onde começou essa ideia toda de discipulado. Onde começou essa ideia toda de discipulado? Quando a gente estava, uma das minhas viagens para Israel, eu achei impressionante, porque muitos pastores estavam comprando aquelas estatuazinhas, né, feitas de prata, do rei Davi, mas como o pastor Davi, né, que tem uma ovelha aqui no ombro dele, cuidando com tanto carinho daquela ovelha. Minha esposa me comprou uma daquelas estátuas, ela está aqui no meu gabinete, que é essa estatuazinha de prata, simbolizando o coração do bom pastor. Eu agradeço muito minha esposa, eu me senti tão honrado, né, com aquele presente. Mas sabe qual foi a estatuazinha que eu comprei? Eu comprei uma estatuazinha de prata, diferente, porque quando eu vi, eu pensei, olha só, isso aí é o símbolo do discipulado um a um. Olha só que coisa fenomenal. Sabe qual que era? Era uma estatuazinha de prata, que também está aqui no meu gabinete. É de um rabino com seu discípulo, o seu aluno, e ele está aqui com o rolo das escrituras abertas, num pódio, e ele está instruindo, ele está aqui com seu discípulo, instruindo ele nas escrituras sagradas. Porque na realidade, irmãos, o conceito do discipulado tem suas raízes aí. Nós esquecemos muitas vezes que Jesus não era um cristão, Jesus era um judeu. E nós, para entendermos melhor o que Jesus ensinava, temos que voltar para o conceito judeu. Isso aqui é muito
profundo e precioso que nós vamos estar falando agora. Você não vai querer perder um detalhe. Então preste bem atenção. Os judeus, eles eram criados para respeitar e reverenciar as escrituras sagradas de uma forma impressionante. Então, para eles, a gente tem a impressão que é masculino, né? O Torá, mas não é a Torá. Torá era os 5 primeiros livros da Bíblia. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. No hebraico, Torá significa ensinamentos, instruções ou simplesmente o caminho. Porque os judeus acreditavam que a Torá era realmente o caminho, a verdade e a vida. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Ou seja, qual é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você já leu esses 5 livros, parabéns, porque são muito profundos, complicados, cheios de detalhes e números, não é verdade? Cheio de listas de genealogias, não é verdade? Cheio de muitas coisas, muitos detalhes. Livros profundos, livros compridos, difíceis até de ler. Mas você sabia que os judeus acreditavam, e até hoje acreditam, e eu também acredito, que esses livros foram dados por Deus para Moisés. Então, quando Moisés escreveu esses livros, ele recebeu diretamente da boca de Deus, da voz de Deus, e ele foi registrando isso aí. E foi Moisés então que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo, esses primeiros 5 livros. Então, esses primeiros 5 livros, por serem tão importantes, formavam a base da educação das crianças, ao ponto que o historiador judeu do primeiro século, Joséfo, disse o seguinte: acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. E o interessante, porque os rabinos tinham teorias diferentes de com que idade que a criança devia começar a estudar. Mas em geral, a teoria que ganhou era com 6 anos de idade. Porque eles acreditavam que aqueles primeiros anos eles tinham que estar com os pais para receber a formação da família. Eu falo com muito carinho, eu não sou contra necessariamente uma criança começar a escola bem cedinho, mas eu sou contra sim se isso vai fazer com que aquela criança nunca esteja com o papai, nunca esteja com a mamãe. É importante, pelo menos um dos cônjuges, tirar mais tempo com seus filhos. Hoje em dia os pais estão querendo fazer mais dinheiro e por razões materialísticas estão trabalhando o dia todo e deixam os seus filhos serem criados por outras pessoas. Eu ouvi falar que tem escola aí, se não me engano, que já começa a estudar com 7 meses de idade. Com 7 meses. Então, veja bem, com 3 meses, até com 3 meses ela está dizendo que já tem escola, com 3 meses. Meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa, os rabinos falavam que não. Em geral eles ensinavam o seguinte: antes dos 6 anos de idade não, fica em casa. Aí com 6 anos de idade, então um rabino local, porque era o seguinte: cada comunidade ou bairro dos judeus, nessa cidade era grande, era cada bairro, se era uma cidade pequenininha, então naquela cidade pequenininha, cada bairro de cidade grande ou cada cidadezinha tinha uma sinagoga, e naquela sinagoga tinha um rabino, aquela sinagoga local com um rabino local, e ele era a pessoa de longe a mais respeitada daquela comunidade judaica, porque ele era o mais estudado, o mais preparado, e ele então que era responsável na educação das crianças de 6 aos 10 anos de idade. Depois da época de Jesus ainda demorou mais 1400 anos para sair a imprensa, então nem todo mundo podia ter a Bíblia era escrita à mão, em rolos, então esses manuscritos sagrados, normalmente só tinha um deles para cada sinagoga, para cada cidadezinha. Então aquele um rolo das Sagradas Escrituras ficava no que eles chamavam a Arca da Torá. A Arca da Torá era uma caixa especial que ficava na sinagoga, onde era guardado então esses rolos das Sagradas Escrituras. Então, durante o dia, o rabino pegava aquelas crianças daquela sinagoga local, de 6 a 10 anos de idade, e ele ensinava e treinava. Era uma escola profunda. Essa primeira fase chamava-se Bet
Talmud. Esse primeiro estágio chamava Bet Sefer, que esse primeiro estágio da educação. Bet Sefer significa casa do livro, casa do livro. Agora veja bem, irmãos, olha a mentalidade dos judeus. Eles falavam, se isso realmente foi dado por Deus para Moisés, e Moisés escreveu inspirado pelo Espírito Santo, isso veio direto da boca de Deus, então vale a pena isso ser a base principal de todo o estudo. Então era a Torá, esses 5 livros da Bíblia que essas crianças aprendiam com o rabino, dia e noite, instruídos profundamente, ao ponto, irmãos, escuta bem, a maioria das crianças, quando chegava aos 10 anos de idade, elas já sabiam de cor todos os 5 livros, de cor, Gênesis todinho, de cor, Êxodo todinho, de cor, Levítico todinho. Só para ler Levítico é difícil, só para ler Levítico. Números e Deuteronômio, sabiam de cor, mas de cor mesmo, podiam citar todinho, de ponta a ponta. A maioria das crianças com 10 anos de idade já podiam citar todinho esses 5 livros. Agora, quando terminava essa fase, então a maioria das crianças, então agora eram enviadas para continuar a educação delas em casa, onde os pais iam ensinar a palavra dia e noite, ao acordar, ao dormir, no culto doméstico, nas reuniões, ao comer, nas refeições. Os pais eram para instruir os filhos, e os filhos já eram então, a partir dos 10 anos de idade, começavam a aprender a profissão do pai. Se o pai trabalhava com pedras para construção de casa, o filho também começava a aprender a trabalhar com pedras para construção de casa, e assim por diante. Muito bem, a maioria das crianças faziam assim. Agora, aquelas que se destacavam muito, que mostravam uma habilidade muito grande para aprender, para crescer, então elas, somente poucas delas, só aquelas crianças mais especiais, eram separadas para ir para o segundo estágio, que era somente para os alunos que se destacavam, né? Esse segundo estágio que chamava-se Bet Talmud, que quer dizer casa de aprender. Nesses aqui eles ficavam de 10 aos 14 anos de idade. Aí o rabino investia muito mais neles. Eles então eram realmente estudados profundamente em todas as escrituras. Agora não era só primeiros 5 livros da Bíblia, não. Era toda a Bíblia dos judeus, que era o Velho Testamento. E eles, ao chegar a 14 anos de idade, sabiam de cor o Velho Testamento todinho na Bíblia, de Gênesis até Malaquias. De Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento todo. Mas, durante essa fase de 10 a 14 anos, esses adolescentes e pré-adolescentes eram treinados profundamente pelo rabino. Ele fazia o seguinte, ele ajudava-os não só a decorar, a ideia não era só saber de cor, muito pelo contrário, a ideia era entender as escrituras, entender os conceitos que os rabinos diferentes davam para a interpretação das escrituras. A ideia também era o seguinte, era o rabino estimular os alunos a fazer perguntas profundas. E quando os alunos faziam perguntas profundas, ele não respondia diretamente, ele quase nunca respondia simplesmente na lata a resposta. Ele respondia com uma outra pergunta, e com outras perguntas, para estimular o raciocínio, e para o aluno chegar à conclusão e à resposta, ele mesmo, através das respostas que ele ia dando para o rabino. Você começa a entender por que Jesus falava do jeito que ele falava, muitas vezes. Porque Jesus foi treinado nesse contexto. Por isso que você pode ver, vez após vez, as pessoas chegavam, faziam perguntas para Jesus, e Jesus respondia contra a pergunta. Jesus foi treinado nesse contexto. Jesus foi treinado nesse contexto. Jesus fazia parte desse segundo estágio mais elitizado, do Bet Talmud. É muito óbvio, porque com 12 anos de idade, quando ele estava bem no meio desse segundo estágio, ele se encontrava em Jerusalém para uma grande festa, e os pais então terminou a festa,
voltaram para Nazaré, e na volta, né, depois de um dia de viagem, cadê Jesus? Pensei que ele estava com os parentes, com os amigos, na grande caravana voltando para Nazaré. Procuraram, não está. Voltaram para Jerusalém, ainda ficaram procurando 3 dias. Finalmente encontraram no templo. Jesus, preocupado, estamos procurando todos esses dias, e Jesus falou assim, em outras palavras, estou parafraseando aqui, mas Jesus, mas vocês não estão entendendo, vocês foram me procurar outros lugares, vocês não sabiam que eu estaria aqui na casa do meu pai? Estou aqui na casa do meu pai, no templo. O que Jesus estava fazendo lá, irmãos? Lembre-se, Jesus era treinado pelos rabinos locais lá de Nazaré, mas era em Jerusalém, no templo, onde ficavam os top do top dos rabinos, os melhores rabinos. E Jesus estava lá sugando os homens, fazendo perguntas profundas, e ele também respondendo perguntas, e todos estavam impressionados. Esse garoto é tremendo, esse garoto é impressionante. E Jesus aproveitou, estou em Jerusalém, eu não posso vir sozinho, só tenho 12 anos de idade, mas já que eu estou aqui, eu vou sugar esses homens, eu vou aproveitar. E Jesus estava lá aprendendo com os grandes rabinos, e fazendo perguntas, e respondendo perguntas. Interessante. Agora, o terceiro estágio era diferente. O terceiro estágio chama-se Bet Midrash, que quer dizer casa de estudo. Agora, esse terceiro estágio era só para os melhores dos melhores. Era o seguinte: quando o aluno terminava o segundo estágio, com 14 anos de idade, então se ele achava que ele daria conta de passar e entrar no terceiro estágio, então ele ia procurar um rabino famoso, aquele rabino com quem ele se identificava, um dos rabinos famosos. E ele então, ao procurar o rabino famoso, ele ia procurar, ele falar: eu quero ser um dos seus talmidim. Meu irmão, não era qualquer um que podia ser talmidim. Talmidim, diga talmidim. Essa era a expressão que eles usavam para o nome dos discípulos desses rabinos. Esses discípulos tinham que ter 14 anos de idade ou mais, não era qualquer um. Ele que procurava o rabino que ele admirava, que ele queria ser talmidim dele, um dos talmidins, e ele falava: eu quero ser seu talmidim. Mas o rabino então começava a investigar a vida daquele adolescente, as origens, da onde ele veio, fazia muitas perguntas profundas, uma sabatina de perguntas, irmãos, inúmeras perguntas. Por quê? Porque aquele rabino não podia deixar qualquer um se tornar um talmidim. Então ele tinha que investigar profundamente. Por quê? Porque o rabino estava, ao deixar alguém se tornar um talmidim dele, ele estava dizendo: você vai ser igual eu, tudo que eu faço você vai dar conta de fazer. Então ele tinha que ver a personalidade, o jeito dele, se ele ia poder ser igual o talmidim, aliás, igual o rabino. Então o rabino, ele, antes daquele adolescente poder ser um dos seus talmidim, um dos seus discípulos, ele tinha que responder inúmeras perguntas sobre a Torá, sobre a tradição e sobre outros rabinos. O rabino então perguntava sobre a opinião que ele tinha dos outros rabinos, da interpretação dos outros rabinos. Ele perguntava para aquele adolescente de 14 anos de idade sobre os profetas, sobre os sábios e sobre a lei oral que acontecia e que tinha em Israel. Esses meninos eram tão preparados na tradição e nas leis orais. O rabino então também fazia perguntas sobre interpretação e sobre legislação. Eu estava lendo o livro do Rab Bell, que é um pastor de uma igreja muito preciosa lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, chama-se Repintando a Igreja, e ele explicando essas coisas. É uma coisa impressionante, impressionante como os rabinos então preparavam e filtravam. Eram muito poucos que podiam ser seu talmidim.
Então, depois daquela sabatina, de aquele enorme vestibular, como se fosse, aí o rabino chegava, na maioria das vezes, para aqueles rapazes, e falava uma coisa assim: olha, você não vai poder ser meu talmidim, você é conhecedor muito bom da Torá, você vai ser um maravilhoso judeu na nossa comunidade, um dos homens importantes da nossa comunidade. Você deve voltar para sua casa agora, continuar a educação com seus pais, e você vai ser treinado agora na profissão dos seus pais. Mas você está de parabéns, porque você chegou até onde você chegou, mas infelizmente um dos meus talmidins você não vai poder ser. Agora, poucos irmãos, bem poucos, eram escolhidos. E quando ele era escolhido, então, se ele acertasse toda aquela sabatina de investigação e perguntas, então aquele menino adolescente ouvia da boca do rabino aquela frase que todos eles sonhavam em ouvir dos rabinos famosos, que era: venha, siga-me. Quando eles ouviam essa frase, venha, siga-me, parecia melhor do que um sonho se realizar. Eu vou ser agora um talmidim, eu agora sou um talmidim, que privilégio ser o talmidim. Então eles começavam a seguir de perto, eles até iam morar com o talmidim. Onde o senhor mora? Então vamos lá morar com o senhor. Agora tudo era com o talmidim. Eles seguiam tão de perto o talmidim, para onde ele ia, eles iam juntinho, porque o talmidim, aliás, eles como talmidim estavam seguindo tão perto o rabino, porque o rabino, ao deixar ele se tornar um talmidim, ele estava dizendo: vocês vão ser um grande rabino também, igual eu sou um dia. Vocês vão ser igual a mim, e tudo que eu faço, vocês vão dar conta de fazer, e tudo que eu sei, vocês vão saber, mas vocês têm que seguir de perto. Eles se sentiam tão honrados de ser talmidim daquele rabino famoso, que eles ficavam só aprendendo com ele, ouvindo todas as coisas que ele ensinava. Então, esses rabinos famosos, eles viam esses rapazes de 14 anos de idade como potencial grandes rabinos, e eles começavam a investir a sua vida completamente neles. Tinha até um sábio lá de Israel que deu um conselho assim para os talmidim. Ele disse assim, como era a vida do talmidim, ele disse: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que quer dizer isso? Que eles vão seguir tão pertinho o rabino durante o dia todo, e ele está de sandálias, e ao andar nas estradas poeirentas, a poeira sobe, e eles estão seguindo tão pertinho, que eles vão ficar sujos de poeira, que veio dos pés do rabino. Então esse era o conceito: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino, siga tão de perto todos os detalhes da vida dele. E os rabinos, irmãos, isso é uma realidade, tudo que eu estou falando, por isso que a gente entende muito melhor o contexto histórico do Novo Testamento, de Jesus e os seus discípulos, porque os rabinos tinham mais ou menos 30 anos de idade normalmente, quando eles começavam a formação pública dos seus talmidim. Com 30 anos de idade, que eles então começavam essa formação pública. Agora, de repente surge no cenário um rabino top, pelo nome de Yeshua, e ele começa a andar nas praias do Mar da Galileia e faz uma coisa revolucionária. Ele encontra primeiro 2 pescadores, Simão e André, irmãos, pescando lá com seus pais, com seu pai. Por que eles estavam pescando com o pai? Porque eles não eram talmidim. Por que eles não eram talmidim? Porque eles não eram bons o suficiente para serem
talmidim, por isso que eles tinham voltado a trabalhar com seus pais. Escuta bem, eles não tinham cumprido todos os requisitos, eles não tinham preenchido as qualificações. E Jesus diz para eles: venha, siga-me. Você pode imaginar a emoção no coração daqueles rapazes. Depois ele, mais adiante, encontra mais outros 2 irmãos, também pescadores, Tiago e João. Ele fala a mesma coisa. Por que os pais, já pensou nisso? Por que os pais deixaram seus filhos simplesmente deixar as redes, deixar os barcos de pescaria e seguir? Sabe por quê? Porque era um grande privilégio. Não era qualquer um que podia ser talmidim. Não era qualquer um. Então quando Jesus disse: venha, siga-me, os pais falaram: meu Deus, meu filho, pensei que não ia ser talmidim, mas ele se tornou um talmidim. Que honra! Os pais tinham o maior prazer de apoiar. O filho agora vai morar com Yeshua. Olha só, esses filhos, esses jovens, nós pensamos que quando Jesus chamou esses pescadores, eles já eram homens, talvez, de 30 anos de idade. Talvez não, a Bíblia não diz, mas é bem provável que eles eram muito jovens, 16, 17. É bem provável que João, por exemplo, tinha 14 ou 15 anos de idade. Eram adolescentes. E Jesus acreditou neles quando ninguém mais tinha acreditado. Jesus acreditou neles. Jesus pegou esses homens que não eram bons o suficiente para ser talmidim de outros rabinos, que eram desacreditados, esses jovens, e ele mudou a história do mundo com essa turma. Por isso você pode ver os discípulos colados no pé de Jesus. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, eles se sentiam tão honrados por ser talmidim de Jesus, por serem talmidim. E Jesus um dia vai caminhando em direção à cidade que aqueles judeus jamais iriam. 40 quilômetros do mar da Galileia ficava a cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma colônia romana, cheio de pecado, imoralidade e idolatria. Os judeus não queriam nem chegar perto de lá, nem perto. Mas Jesus vai caminhando em direção a Cesareia de Filipe. Você pode imaginar aqueles jovenzinhos falando um com o outro: meu Deus, será que nossos pais vão falar quando souberem que o nosso rabino nos levou lá? E Jesus chega naquela cidade cheio de imoralidade, e lá tinha templos. Inclusive eu já fui e vi as ruínas desses lugares. O pastor Sandro esteve comigo lá também, vendo as ruínas. O nosso querido irmão Kumaru e a sua esposa, que também estão aqui. Então, você vê as ruínas, e lá tinha muita idolatria, irmãos. E fica bem ao pé do Monte Hermon. E é interessante, porque lá era o centro mundial de adoração do Deus Pan. O Deus Pan era um Deus que era Deus bode. A parte de cima era de homem, a parte de baixo era de bode. E o mundo todo vinha para aquele lugar para adorar o Deus bode Pan. E lá tinha um templo do Deus bode Pan, aonde os adoradores de Pan cometiam ato sexual com os bodes. Era uma coisa infernal, era uma coisa assim diabólica. E lá tem uma caverna, e nessa caverna, essa caverna era uma gruta assim ao pé daquela grande montanha do Monte Hermon. E aquela caverna era ligada com um rio subterrâneo. Eles jogavam sacrifícios humanos lá dentro. E aquele rio subterrâneo, que saía lá na frente, mais ou menos uns 100, 200 metros, onde ficava uma das nascentes, até hoje uma das nascentes principais do Rio Jordão. Então, quando eles jogavam aquele ser humano lá dentro,
Se saísse sangue lá na nascente, é porque o Deus Pan não tinha aceito aquele sacrifício humano. Se não saísse sangue, é porque ele aceitou. E aquela caverna, que hoje está cheia de entulho, mas ainda tem a caverna, mas está cheia de entulho, era chamada os portões do inferno. Os portões do inferno. E lá, eles até alegavam que saíam as almas das pessoas dali para a terra. Os portões do inferno. Era uma coisa diabólica, um lugar realmente infernal, cheio de imagens e de outras religiões e de idolatria, mas o principal era esse altar, esse templo para o Deus Pan. Aí Jesus chega lá, e você vai lá, você vê até hoje, muitas pedras, muitas pedras. Ele fala, quem que os homens dizem que eu sou? Eles vão falando, aí ele falou, e quem que vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, olha, Pedro, parabéns, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu quero que você saiba, Pedro, você é uma pedra que faz parte de uma grande rocha, porque lá tem muitas pedras e tem grandes rochas. Ele falou, você é Pedro, que faz parte de uma grande rocha, e em cima dessa rocha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, em cima dessa rocha, que se compõe de todos vocês aqui, meus talmidim, eu vou edificar a minha igreja. A igreja era o corpo de ministros que o rei escolhia para reinar com ele sobre a terra. A igreja era isso. Igreja significava isso no grego. Ele falou, eu edificarei minha igreja. E ele falou, e as portas, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Agora escuta bem, eu antes pensava que ele falava assim, eu vou edificar minha igreja, e o inferno vai vir querer derrubar minha igreja e não vai conseguir derrubar. Mas a expressão lá no grego não é esse. A expressão no grego é o contrário. Eu edificarei minha igreja assim, para cima, mas também expandindo assim. E ela vai chegar até os portões do inferno. Aquelas almas presas pelo diabo, aquelas almas que o diabo diz, essa você nunca vai alcançar. A igreja vai ficar expandindo até derrubar aqueles portões e resgatar aquelas almas. Nem os portões do inferno vão poder aguentar o avanço da igreja, vão prevalecer contra ela. A igreja vai derrubar os portões e resgatar essas vidas. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Olha o que ele estava falando para os seus talmidim. Ele falou, olha, Pedro, você é uma pedra. Todos os meus talmidins aqui fazem parte dessa grande rocha. E sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. E nem os portões do inferno. Em outras palavras, ele estava dizendo, até esses aqui que vocês estão vendo, ó, cometendo ato sexual com bode aí, até esses o diabo não vai poder segurar. Até esses nós vamos ganhar, vão ser transformados, vão fazer parte da minha igreja, porque vão nascer de novo, vão se tornar seguidores do Senhor Jesus. Olha só que revolução. Ele falou, as portões do inferno não vão parar, nada vai impedir o avanço da igreja para ganhar as vidas para Jesus. Aleluia. Você pode imaginar o que aqueles jovens discípulos pensaram? Meu Deus, ele está falando que nós vamos fazer parte de uma revolução, que até aqui os portões do inferno não vão parar, vão ganhar até esse povo aqui para Deus. Que revolução. Eles começaram, aqueles discípulos. Por que você vê um pescador semi-analfabeto depois revolucionando o mundo, pregando, ressuscitando os mortos? Porque esses homens começaram a entender, ele me escolheu para ser igual a ele, ele acreditou em mim, ele acredita que eu posso ser igual a ele. Ele não teria me escolhido para ser talmidim se eu não pudesse ser igualzinho a ele. E quanto mais caminhavam com Jesus, mais fascinados eles ficavam. Eu sou talmidim desse homem, meu Deus, eu vou ser igual a ele.
as curas, os milagres, as pregações, o amor para com as viúvas e os órfãos. Você pode imaginar como os discípulos se sentiam tão honrados em poder ser discípulos, talmidim, deste homem. Diga, ele me escolheu. Aí você pode ver porque que ele diz, por exemplo, João capítulo 15, olha lá, João capítulo 15, versículo 16. Vou ler na Nova Versão Internacional. Olha o que ele diz: vocês não me escolheram. Era verdade. Ele que foi atrás. Não foram eles que falaram, Jesus, queremos ser seu talmidim. Não, ele que foi atrás. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você pode ver que Jesus estava constantemente trabalhando na autoimagem do seu discípulo. Vocês têm que acreditar que foi eu que escolhi para vocês serem igual a mim, porque parecia uma coisa tão grandiosa. Queridos, é a mesma tarefa que o Espírito Santo tem hoje, é de ajudar você a acreditar em você mesmo, em Cristo Jesus. Acreditar que você mesmo pode ser um talmidim de Jesus, ser igualzinho a Jesus, igual o apóstolo Paulo disse, imita a mim como eu imito a Cristo. Você pode ser um cristão, que quer dizer um pequeno Cristo. Diga assim, ele me escolheu para ser igual a ele. Aí você começa a entender melhor certos textos da Bíblia. Por exemplo, os discípulos estão lá na tempestade, no barco, à noite. Quando vem, penso que uma figura. Ai meu Deus, é um fantasma andando na água. Jesus falou, calma. De longe, ele estava longe ainda. Calma, não tenha medo. Sou eu que estou aqui andando em cima da água. Nosso rabino. Aí o que é a primeira coisa que o Pedro pensou? Talmidim é para ser igual ao rabino. Rabino anda em água, talmidim anda em água também. Mestre, se for mesmo o senhor, me manda aí então. Porque talmidim faz a mesma coisa que o rabino faz. Jesus falou, então vem, pode vir. E Pedro começou a andar em cima da água. Pedro andou, já imaginou andar em cima da água? Aí de repente ele começa a afundar. Jesus diz, homem de pequena fé. Peraí. E salvou Pedro. Será que era porque Pedro não tinha fé em Jesus? Claro que tinha fé em Jesus. Para ele Jesus era tudo. Homem de pequena fé, não em Jesus, pequena fé em si mesmo. Ele não estava conseguindo acreditar que ele podia ser igual a Jesus. Jesus estava chamando a atenção dele sobre a falta de fé que ele tinha na sua própria capacitação em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba, ele acredita que você pode ser igualzinho a ele, que você pode fazer o que ele fez e o que ele faz. Diga, ele acredita em mim. Ele acredita em mim. Diga assim também, ele acredita que eu posso ser como ele. Por isso em João 14, versículo 12, ele fala, aqueles que creem em mim, as obras que eu faço, eles também farão. Meu talmidim é o seguinte, ele disse, as obras que eu faço também farão, e maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Já pensou numa coisa dessa? Que revolução! Que evolução. Diga, eu tenho essa capacitação sobrenatural. Mas o mais espantoso, irmãos, é quando chega no fim do seu ministério, bem antes de subir para o céu. As palavras mais revolucionárias, num certo sentido, que já saíram da boca de um ser humano, foram proferidas na grande comissão. Jesus vai e fala para o seu talmidim, ele diz, agora é o seguinte, da agora em diante, todo ser humano
pode ser um talmidim meu. Você tem que acreditar em todos, porque eu escolhi a todos para serem consumidos por esse chamado. Ide e fazei talmidim, ide e fazei discípulos de todas as nações. Que revolução, que revolução, que revolução. Diga, eu sou talmidim de Jesus. Diga, isso é só o começo. Sabe, eu quero encerrar com uma ilustração. Eu uso muito essa ilustração por aí. Com certeza já devo ter dado aqui, mas eu sei, se você já ouviu, se não importa ouvir de novo. É o que eu chamo de ilustração clássica, porque ajuda a entender como nós devemos acreditar no potencial de todo ser humano para alcançar o seu chamado em Deus. Sabe, irmãos, nós somos capacitados sobrenaturalmente, não é de nós mesmos, mas é como Paulo diz: aquele que me qualifica é o Senhor Jesus, é pelo poder infinito do Espírito Santo, gente. Nós não estamos aqui falando de poder do pensamento positivo, nós estamos falando que quando você nasce de novo, é como diz a Bíblia Sagrada: eu mesmo estou certo, irmãos, a vosso respeito, disse o apóstolo Paulo, Romanos 15:14, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e capacitados para admoestar uns aos outros. Em outras palavras, você é capacitado sobrenaturalmente para discipular os outros, para cuidar dos outros, para ser um grande fazedor de talmidim em nome de Jesus. Diga, eu farei discípulos das nações, porque Ele me capacita sobrenaturalmente. Então, uma ilustração que eu ensino muito, e que essa ilustração clássica eu quero usar aqui porque ela cabe tão bem. Eu quero encerrar minha palavra com essa ilustração. É o seguinte, é de como a águia mãe ensina o filhote a voar. Agora, não são todas as águias que trabalham assim, tem vários tipos de águia diferentes. Inclusive eu estive na África com um pastor que ele gosta de tirar fotos de tudo, todos os animais. Me levou lá pro safari, tirando foto, e tem uma máquina desse comprimento assim, a lente, uma loucura, parece aquelas máquinas do meu querido irmão aqui, Rondinelli. Rapaz, esse pastor, só que a máquina dele, às vezes, sem brincadeira, Rondinelli, é dessa, assim, ó. Então, eu acho que tem uma que é assim, e ele tirando fotos e tudo, e falando das águias, e eu vi cada águia linda lá, nas selvas africanas, mas ele falou: Eibe, as águias maiores, as mais poderosas mesmo, são do Brasil, são da Amazônia. Eu falei, é mesmo? Ele falou, sim, são as mais poderosas. Ele falou, as águias aqui da África atacam animais pequenos, as de lá, você tinha que ver. E as águias, elas, as grandes mesmo, que atacam muito, porque é o seguinte, as águias têm costume de procurar aqueles penhascos muito altos, fazer seus ninhos naqueles penhascos, às vezes 2.000 metros de altura. E depois do ovo chocar, aquele filhote é faminto, come muito. No começo, a águia pode pegar um animal pequeno, um ratinho, tal, porque a águia é diferente do que outros pássaros. A águia só pega animal vivo para dar de comida para os seus filhotes. Pega um animal vivo, mata, aí depois dá para o filhote para comer. Nunca pega um animal morto. Então, tanto a águia mãe como a águia pai ajudam a pegar o alimento para os filhotes. E no começo pode ser um animal pequeno, mas aquele marmanjão começa a crescer tanto que começa a exigir muita comida. E aí já foi visto águia pegar cachorro, cabrito, até pequeno bezerro com as garras e sair voando. É uma coisa impressionante. Então, aquela águiazinha, ela só fica lá dormindo e comendo, e imagino talvez arrotando também. E eu imagino ela está lá dormindo, aí ela ouve as asas da mãe ou do pai, já pensa, comida. Então ela já logo vai abrindo os olhos e abrindo a boca. Aí volta a dormir.
Mas eu imagino que tem vezes que, de tão preguiçosa que ela está, só dormindo e comendo, que nem abrir os olhos não abre, só abre a boca, ouve as asas, deve ser comida. Ela acordou, vou nem ter o trabalho de abrir os olhos, só abrir a boca. Volta a dormir. Mas numa dessas vindas, a mãe não vem com comida, porque a mãe agora está com outro plano, ele já está grandão, marmanjão. Então ela está com outro plano, então ela não chega com comida, mas ele não sabe. E ele está tão preguiçoso, né? Só abre a boca. Aí ele sente as penas da mãe tudo alvoroçadas. Então ele abre os olhos. Mãe, é a senhora mesmo? Ele pensa que é demônio, né? Já te vi. Sai dela. Diz a loja. Ai, Casas Bahia, diz a loja, né? Não, brincadeira. Brincadeira. Aí, mas não é demônio não. É porque a mãe tem um plano muito especial, só que não entende o plano dela. Ela começa a empurrá-lo do ninho. Ele diz: não, mãe, não, eu prometo, mãe, de hoje em diante eu vou ser bonzinho, eu não vou fazer nada errado, vou jogar o lixo, vou obedecer a senhora. Não, mãe. E ela começa a empurrá-lo do ninho, e ele agarra com toda a força, mas ela é mais forte do que ele, e ela consegue. Você lembra? Está no penhasco, milhares de metros. Ele cai pelo ar, gritando: socorro, minha mãe está me matando. Mas antes dele despedaçar nas pedras lá embaixo, dizem que é uma cena muito linda da natureza. Ela voa como um jato, e ainda no ar, antes dele bater nas pedras, ela o apara nas asas. E ele: ai mãe, ainda bem que a senhora arrependeu dos seus pecados. Mas ela leva ele de volta para o ninho, começa a empurrar de novo. Ele: não, de novo não, mãe, de novo não. E lá vai ele de novo, e lá vai ela de novo, aparando. E ela empurra e apara, e empurra e apara. E numa dessas quedas, a ficha começa a cair, que ele tem duas coisas coladas no corpo dele que se chamam asas. Então ele começa a tentar usar, mas não consegue voar no começo, né? Não deu certo, ela para, mas agora ele está começando a entender. Então quando ela vai empurrar de novo, ele até pula, e ele já está começando a entender a coisa. E numa dessas quedas, finalmente ele consegue. Agora, veja bem, ela já voou lá para baixo, está aqui torcendo: vai meu filho, você dá conta, você dá conta. E de repente ele começa, voam milhares de metros de altura, irmãos. A águia tem um pulmão que dá quase conta de respirar com muito pouco oxigênio, lá quase fora da atmosfera. E de repente, você pode imaginar a sensação daquela águia voando pela primeira vez. A Bíblia fala que o cristão é comparado à águia. A Bíblia nos chama de águias. Sabia disso? E quantos cristãos são como aquela águia filhote, né? Só engordando espiritualmente. Todo domingo chegam na igreja: pastor, dá um arroto espiritual. E ele volta a dormir espiritualmente a semana toda. Não ganhou uma alma para Jesus, não discipulou ninguém, não transformou a vida de ninguém, está entendendo? Só dormiu espiritualmente, dormiu a semana toda. Aí no próximo domingo: pastor, e alguns nem fazem o trabalho de abrir os olhos durante o culto. Pastor, hoje o pastor não foi tão ungido.
Mas um dia chega um discipulador, chega um líder de célula, chega alguém que em Deus sabe que você foi escolhido para ser talmidim, e diz: você vai voar muito alto. E fala: você vai ser um líder de célula, você vai discipular alguém, você vai ganhar muitas almas. E qual a tendência do ser humano? Sai, isso é demônio, sai, sai. Não é demônio não, irmãos. É porque aquela pessoa sabe que você tem muito potencial, sabe que você já foi escolhido por Deus para ser talmidim dele e para fazer muitos outros talmidins para a glória do Senhor. Você foi escolhido para voar muito alto, para ser grandemente usado por Deus. Você é uma águia do Senhor Jesus, aleluia. Dê para ele uma forte salva de palmas.